Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Não, a Tony Mac não foi vendida, o Gui não foi substituído. E meu nome é Fernando, trabalho aqui no marketing da Tony Mac desde o começo do marketing aqui. Desde o primeiro vídeo no YouTube. E eu nunca apareci na frente das câmeras, então estou perdendo a minha timidez. Por quê? Senhor Guilherme Romagnoli, como todo mundo conhece, viajou para Portugal através da Endasa. E aí a gente estava conversando, até numa nas reuniões que a gente estava tendo, que é um conteúdo que às vezes não caberia num vídeo, e a gente gostaria de compartilhar isso com vocês. Eu gostaria de perguntar, tanto que eu também não perguntei da viagem, porque eu quis registrar essa conversa para vocês, para a gente conseguir entender um pouco mais como funciona o mercado europeu, como que funciona a Endasa em Portugal. E é um conteúdo que estava fora do roteiro, mas a gente quis registrar para poder compartilhar com vocês um pouco desse novo mundo, né, pra gente. Porque nós estamos em São Paulo, situado na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. E acho que acho que o Guilherme pode falar melhor. Foi uma experiência muito bacana. A Tony Mac está presente em outro país. Então, eu queria registrar para registrar essa conversa, como que foi a viagem. E eu queria situar, para quem não acompanha o canal desde 2018, como que decorreu a parceria com a Endasa, e para a gente também ver até como que a gente chegou até aqui hoje. Então, queria apresentar para vocês o senhor Guilherme Romagnoli. Cadê o negócio de efeito? O aplauso? Tá ali, ó. Quer que eu volte? Vou falar de novo. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o senhor Guilherme Romagnoli. Nossa, dá até aquele calor de vergonha alheia. Gostei. E eu queria que o Guilherme se apresentasse e falasse um pouco sobre a Tony Mac e a Endasa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É muito bom estar aqui no nosso próprio podcast. Não, mas falando sério, foi uma ideia bacana do Fernando trazer isso para o modelo podcast, porque se a gente fizesse um vídeo disso, talvez ia ficar muito engessado. Ou muito longo, né? E é muita coisa para falar. Foi uma experiência muito reveladora. Eu confesso para vocês que eu fui para o mercado europeu não esperando nada, ou tendo uma perspectiva tendo uma ideia muito rasa, na verdade, de como se arruma carro na Europa. E eu fiquei surpreso desde o momento que eu cheguei na primeira oficina. Então, trazer esse bate-papo, trazer o Fernando como apresentador, me trazer para me jogar pro lado de cá, foi uma ideia legal. Não, parabéns pela ideia. Ó, mais um aplauso aqui, ó. Não, eu apertei errado. Inclusive, agora nós temos efeitos sonoros, vindo diretamente de Portugal. Então, temos aplausos, temos apito. Ó, tem tudo. Temos efeitos sonoros. Mas foi uma ideia legal, bacana do Fernando. Eu queria fazer um podcast com você perguntando da viagem. Falei, porra, legal, porque eu queria contar toda essa experiência. Aí eu ia esperar quem? Alguém me chamar de outro podcast? Então o Fernando teve essa brilhante ideia de me jogar pro lado de cá. E eu quero contar de tudo como foi essa experiência de conhecer a oficina do mercado europeu, de não sair de dentro da oficina, o pessoal ficar me esperando na van e eu lá conversando, querendo saber mais coisa. Teve muito conteúdo que eu gravei, mas eu acho que esse bate-papo vai ficar mais leve. Mas como eu sou apresentador hoje, como eu sou o entrevistado hoje, eu posso abusar. Então, por favor, eu quero uma cerveja gelada, eu quero alguma coisa... Amendoim. Eu quero amendoim, mas eu vou abusar, porque hoje eu sou convidado. Tem toalhas brancas aí no meu camarim? Já chega a porção de torresmo, já é o almoço, então. Pessoal, para quem também não assistiu os vídeos, nós disponibilizamos no canal, numa playlist Tony Mac em Portugal by Endasa. Então, quem puder assistir também, acompanhar esse conteúdo, que às vezes o pessoal acaba ouvindo, como eu subo isso no Anchor, né? No Spotify, Deezer, Google Podcast. Então, às vezes a pessoa tá dirigindo, ela ouve na academia. Então, tenta também assistir esses vídeos a playlist que tá no YouTube e no Facebook, porque é um conteúdo bem legal e até para vocês, até para ter uma noção de como que foi ali, acho que um processo mais imersivo. Começando do começo, como que começou a parceria com a Endasa, o Gui aqui? Eu vou te falar que há cerca de uns 3 anos atrás,
eu recebo muita visita de outros proprietários de oficina e passou aqui um grande amigo meu, que ele não tem mais oficina, é o coisa aí. Ele não tem mais oficina, mas daí eu tava conversando com ele da linha de material de pintura, de lixamento, de polimento, de um monte de coisa, e ele comentou comigo, pô, você conhece a Indasa? Você já usou a Indasa? Eu falei, meu, eu conheço do mercado, mas eu confesso que eu nunca tinha utilizado. Ele falou, pô, dá uma experimentada, é um produto muito bom, que ele traz uma durabilidade muito boa. E na época eu estava meio insatisfeito com a linha de produtos de lixamento que a gente utilizava. Acho que não vou mencionar aqui qual, mas eu estava tendo um custo muito alto, e quem é de oficina talvez vai até saber de qual material que eu estou falando. Eu estava tendo um custo muito alto, eu estava tendo um sistema de aspiração ok, funcionando bem, mas o meu gasto com lixa estava passando quase dos 10 mil reais por mês. Então eu abri ali as portas, uma oportunidade talvez para conhecer a Indasa na prática mesmo, não só de nome. E eles começaram a fazer um trabalho de implementação que durou aqui uns 30 dias, eu acompanhando de perto. O lixamento é uma coisa relativamente fácil de se mudar no processo. Quando você fala em mudar material de pintura, primer, verniz, tinta, é muito mais complexo. O lixamento é um pouco mais fácil de se mudar. Então eu topei fazer uma experiência e comecei a fazer. A gente tá em 23, sei lá. Foi em 20, foi na época da pandemia. Quando a gente voltou ali que a gente tava fazendo muito carro, restauração, geral, aí que o custo do material foi lá pra casa do chapéu. Acho que seria legal também, só pra situar, que a gente veio de uma pós-enchente e um mês depois veio a pandemia. E aí eu acho que os custos foram astronômicos pra recuperar aqui a oficina. Não, e quando a gente voltou, a gente tava sem serviço e a gente tentou trazer mais restauração. Isso. Serviço geral. Que foi quando você teve a ideia de fazer os projetos... do pessoal que tava com o projeto engavetado em casa, ou que tava insatisfeito com outra oficina, não tava andando. Como a gente tem um fluxo, tem um espaço, uma estrutura, um espaço muito bom para poder otimizar o trabalho, e como a restauração ocupa espaço, a gente chegou a ter... Quantas? 12, 15 restaurações andando. De 12 a 15 restaurações simultâneas. Quanto que representa esses 10 mil reais em compras de lixa para uma oficina desse tamanho? Olha, só para você ter uma ideia, a gente tem um custo mensal de material por volta de 40 mil reais, mais ou menos. Quase 25% estava sendo lixa. Só lixa. E lixa não é que eu não tô menosprezando, não é que é o produto mais barato, mas é que é o insumo de menor valor agregado que a gente utiliza. Mas utiliza-se muita lixa. Então, quando a gente pegou todos esses carros gerais para fazer e utilizando o material que a gente estava utilizando, que tinha um valor agregado muito alto, esse valor disparou, né? Foi lá para casa do chapéu. E daí isso abriu os olhos. Pô, eu preciso de um produto que ele faça o trabalho de lixamento, que ele consiga manter meu ambiente limpo ainda, que é a questão da aspiração no lixamento, porém com um valor menor. Entendi. E daí eu já conhecia todas as outras do mercado, já tinha trabalhado, Norton, 3M e etc. Mas Caramba, eu falei até um nome que não podia. Mas eu vou cortar, pode tá cortar a frase se quiser. Não precisa, deixa desse jeito que é bom. Mas a Indasa eu nunca tinha utilizado. E daí a gente começou a fazer esse trabalho. Eu fiquei surpreso porque eu continuei com os trabalhos de restauração, volume grande, e o meu valor caiu muito de consumo de lixa, até porque a lixa da Indasa ela tem uma durabilidade maior do que a lixa que eu estava utilizando anteriormente. Então foi muito nítido. Não demorou pra gente sentir no bolso o efeito da troca do produto. Foi rápido, no segundo mês a gente já conseguiu avaliar que o nosso custo caiu bastante. Você não pode ter dentro do seu sistema de preparação de pintura um custo de lixa que represente quase 20, 25% do consumo de material, não pode. Então a gente já percebeu isso no dia seguinte. E dali pra frente a gente começou a utilizar. Então, eu nunca tive nenhuma parceria, que não é uma empresa de lixa nem nada. E daí eu vi até uma possibilidade. Pô, o produto é bom. O produto talvez pode ser mais utilizado, mais reconhecido no mercado. Porque é um produto realmente muito bom. E depois ali de uns 3, 4 meses que a gente estava utilizando, me deu ali esse insight. Pô, eu utilizo, eu tô na oficina a vida inteira. Eu nunca tinha utilizado Indasa. Eu posso levar isso para outras oficinas, para outras pessoas, eu posso apresentar a marca para outras pessoas. E daí a gente começou uma conversa, acho que depois de uns 6 meses a gente acabou firmando uma parceria onde a gente usa e divulga a marca Indasa.
Eu nunca fui de divulgar ou de ir atrás de alguma marca que eu não conhecesse. E até quando eu fui atrás da Indasa, eu nem tinha ideia de divulgar. Eu realmente estava precisando usar. E a partir do momento que eu vejo que o produto é bom, que o produto tem eficiência, que o produto faz aquilo tudo que ele promete fazer, e a gente se adaptou muito bem, aí veio a ideia de fazer a divulgação. Então, eu posso falar que começou há cerca de uns 3 anos atrás. E a gente continua utilizando 100% Idasa e o nosso custo está lá embaixo de lixa, porque ele tem uma produtividade, tem tudo isso. E acho que é isso. Foi isso que você perguntou, né? Foi isso mesmo. E essa virada de chave de sair de um sistema de lixamento anterior e implementar o sistema de lixamento da Indasa, como que foi com a equipe? Esse processo durou 6 meses, você falou mais ou menos? A implantação foi um mês. A virada de chave, sabe? A virada de chave durou um mês, porque a partir do momento que eu falei, não, eu vou testar uma outra linha, eu só tinha que acabar com o estoque que eu tinha para começar a usar 100% a outra marca. Então durou mais ou menos um mês, porque a gente sempre fez a compra mensal. Uhum. O que facilita de a gente ficar em vez de ficar comprando todo dia, tal, a gente faz uma compra, tipo, aquela compra no final do mês pro mês que. Igual a gente costuma fazer em casa, né? Uhum. Enche a despensa no final do mês. Depois vai só abastecer. Então, a virada de chave durou aí uns seus 30 dias e o produtivo não foi contra. Porque não é que eu peguei um produto ruim e tava tentando empurrar pro produtivo, falei, meu, usa esse daqui porque é barato. O pessoal vê que é um produto bom, né? Exatamente. Ele começou a utilizar, viu que tinha uma durabilidade maior do que outro produto, tinha um corte muito bom, dava um acabamento muito bom, então foi fácil de fazer a implementação. Atualmente, o que a gente usa da Indasa aqui na oficina? Toda a linha de... Começa Ali com na preparação, quais são as lixas que a gente utiliza? 80, 150, 220, 320, 500, 600, isso tanto em disco quanto em tira. Que mais? Daí a gente usa mais alguma coisa de complemento, removedor de cola, por exemplo, aquele disco removedor de cola quando você vai tirar frizz, o emblema, é um disco muito bom da Indasa também. As esponjas que a gente usa de acabamento, que ali é um lixamento mais manual mesmo, você não usa nem a rota orbital e nem o taco, é para você lixar entrada de porta, canto, onde tem Que muita são as que vem na caixa. Aquela esponja que a gente até levou. Aquela esponja que a gente até levou. Que mais? Aquele adesivo de salvo emblema a gente utiliza também. E tudo da linha HT. São 2 linhas que eles têm, né? A linha Plus e a linha HT. Mas como a gente trabalha com sistema aspirado, a gente precisa trabalhar com HT para ter aspiração. Porque O que é HT? HT é High Technology. Holy shit. São tiras de lixa. A folha de lixa não tem aquele tamanho padrão, que é um pouco maior que um A4. São tiras de lixa que já vêm com velcro para você colar no taco. O sistema Plus, que é o sistema tradicional, você dobra ela ou você rasga a lixa, coloca no taco manual, mas você não tem aspiração. E aqui, pra gente tentar manter o ambiente limpo, descontaminado, tudo, a gente prefere utilizar o sistema aspirado. É um pouco mais caro, mas você ganha em qualidade do serviço como um todo, você ganha em produtividade, você deixa o ambiente mais limpo, descontaminado, é bem melhor. Legal, não, legal. E eu lembro também, nós fomos na Automec, né, recentemente, e a gente gravou também os novos lançamentos que tiveram lá e a parceria com a Evercoat. Sim. O que você achou? Porque você tinha comentado até comigo quando a gente estava no carro no estacionamento, que a gente já chegou, a Tony Mac já usou Evercoat no passado e acabou que ficou um tempo fora. O que você achou isso? Como dono de oficina, como proprietário de oficina e vendo a otimização de trabalho e tudo, o que você achou disso daí? Eu vou falar até para quem é de oficina também e para quem já trabalhou com Evercoat no passado. É uma massa poliéster muito boa. Eu acho que foi questão financeira realmente, que ela acabou não ficando no Brasil. Se eu não me engano, era o importador que trazia e ela queria montar uma estrutura aqui, mas acabou não vingando. Então a gente usou, sei lá, por 2, 3 anos. Ela tem um enchimento muito bom, ela não murcha, ela não perde, ela não abre poro. É um produto muito bom. E saber que a Indasa vai trazer ele de volta pro Brasil, puta merda, Não adianta você trabalhar com uma tinta de boa qualidade, um verniz de boa qualidade, um primer se a base não tiver boa. E a base é a massa poliéster. É tipo a fundação da casa, sabe? É o térreo da casa. Não adianta você fazer uma coisa linda pra cima se a estrutura tá condenada. É o que representa a massa poliéster. Uma parcela do nosso público não assiste porque é entusiasta, porque gosta de carro e quer ver o processo. Qual que é a diferença de uma massa poliéster de qualidade e uma massa poliéster que não tem qualidade? Meu... Pra exemplificar essa diferença. Tentar mostrar de um jeito simples, fácil. Uma massa poliéster ruim,
você, na hora que você vai puxar a massa, que você vai aplicar, ela é muito porosa e ela tem que ser lisa. Depois que você faz o lixamento, uma massa ruim, ela abre muitos poros, então bem provável que você vai ter que aplicar uma nova massa depois. E o terceiro ponto é que se você tiver uma massa de má qualidade, quando você fizer o preenchimento depois com primer, tinta, verniz, esse material pode retrair, pode murchar. Então, risco de lixa, poro na pintura, aquele aspecto feio, a massa poliéster deixa. Se você tiver uma massa que desde a primeira puxada ela é lisa, você não vai ter que reaplicar a massa. Você não vai ter aquele monte de poro, buraco para você tentar preencher com primer que não vai preencher. E você não vai ter nenhum risco do material baixar depois. Entendi. Então é fundamental. Foi o que eu te falei. Não adianta você usar um verniz bom se você utilizar uma massa ruim. Você tem que usar tecnologia em tudo, né? Começar de baixo para cima certinho, né? Exatamente. As camadas ali do processo de reparação. E aí na Automec também teve mais um lançamento que era a linha de polidores, né? De pós-pintura. O que você achou? O polidor é... A gente até inclusive gravou um material, galera. Tá no canal com o Ronaldo, né? Não. Tô tentando lembrar o nome. Da onde? Lá de Portugal? Não, o da Indasa. Não. Rogério. Que Rogério? Que gravou? É o Careca. Peraí que eu vou lembrar. Do vídeo, que você fez o vídeo com ele, que ele tava no stand, que ele dava até tem voz no final do dia. Não é Rogério, não vou lembrar. Eu sou péssimo pra lembrar nome. Renato. Eu lembro que começava com R, desculpa, Renato. Renatão. É que era Ronaldo, Renato. É tanta gente, a gente acaba... Eu achei muito bom a Indasa trazer a linha de polidores, porque, se você fala do sistema de lixamento, você não usa o sistema de lixamento somente na preparação. Você usa no pós-pintura. Uhum. Você usa no polimento. Então, ela tem uma linha mais completa, trazendo até o polimento, facilita a nossa vida, porque você consegue utilizar tudo da mesma linha, da mesma marca. Muita gente, às vezes, pode até achar besteira. Eu acho muito importante utilizar tudo da mesma marca, porque se você tiver algum problema em alguma parte do processo, você vai conseguir identificar. Eu tô tendo um problema de desplacamento, eu tô tendo um problema de perda de brilho. É mais assertiva a solução. Se você utiliza a tinta de uma marca, o verniz da outra marca, o primer da outra, a massa da outra, aí você vai chamar um representante do verniz e falar, o verniz tá perdendo brilho. Tá bom, mas o que você usou embaixo dele? Entendi. Então, se você utiliza tudo da mesma marca, você tem uma segurança muito maior. E, principalmente, você consegue identificar, tô tendo um problema de perda de brilho. Onde que tá esse problema? Eu tô utilizando todos os processos, tudo direitinho da mesma marca. A marca vai ter que te ajudar a resolver. Agora, se você usa tudo misturado, amigão, tô com um problema. Se vira aí. Você que lute. Se vira aí. Não, legal. E aí, desde 2020, a gente tá aí com essa parceria com a Indasa. Como que surgiu esse convite para você ir a Portugal? Como que foi Fernando, eu vou te falar que esse convite surgiu, na verdade, com a nossa ida para Vegas. Com a nossa ida para Indasa, nossa ida para o SEMA. Porque quando a gente fez aquela viagem, a gente foi também pela Indasa. Uhum. A Indasa está muito presente no mercado americano. E a ideia de mostrar o stand, de mostrar a estrutura da Indasa lá no SEMA foi muito marcante. O pessoal viu e acabou reconhecendo mais a marca. Então, acho que surgiu dali. Acho que ali foi plantada uma sementinha. Uhum. Porque esse ano tá sendo tão especial para a Indasa por conta de lançamento de produto, parceria com a Evercoat e mais algumas coisas até que vão acontecer. E eles estão completando 25 anos de Brasil. Então, teve um evento que foi um Global Media Event, que foram representantes de revistas automotivas, revistas de funilaria e pintura do mundo inteiro. Para celebrar. Tava eu do Brasil e para conhecer o que eles vão trazer para o mercado. Então tinha eu do Brasil, mas tinha italiano, espanhol, francês, australiano, argentino, tinha o mundo inteiro lá, porque a Indasa está presente em mais de 150 países, se eu não me engano. Então, eles quiseram nos levar exatamente para a gente apresentar isso para o mercado brasileiro. Porque a gente acaba sendo um canal de mídia significativo, né? Sim. A gente tem um alcance bacana. E eu acho que teve tudo a ver a gente ter ido para Vegas, a gente mostrar que a Indasa está presente no mercado americano. Quando pintou a ideia de ter o Global Media Event na Indasa em Portugal, eu acho que eles acharam interessante. Vamos levar a Tony Mac.
Porque a Tony Mac não é somente um repórter que vai escrever uma nota, que vai fazer alguma coisa. A Tony Mac usa em DASA. Então, quem melhor para dizer do que quem usa de verdade? Então, acho que saiu daí. A gente vira meio que quase um laboratório também. Exatamente. Né? Tanto que eles pedem, até eles nos ouvem. Tipo, aonde você indica que a gente pode ter alguma linha de produto a mais, ou o que pode mudar no produto e tal. A gente é utilizado de laboratório e eu fico até feliz com isso, porque tem uma marca bem representativa e que ela tá ligada direto à oficina através da Tony Mac. Então a gente consegue ajudar, porque a gente não é um laboratório, né? A gente não tem um ambiente perfeito. 100% controlado. Sei lá, um Senai da vida, uma escola da vida. Não, a gente tem um mundo real aqui. A gente tem carro reparando todo dia. Então tem tudo a ver essa conexão da marca diretamente com a gente. Legal, não legal. O que você achou do SEMA? Fiquei decepcionado. Por quê? Fiquei decepcionado, fiquei desapontado. Não somente com o SEMA em si, mas hoje eu posso dizer, na época eu não poderia talvez dizer, porque eu acho que eu fui também com a minha régua lá em cima. Essa puta, tô indo pro mercado americano, pro maior evento automotivo do mundo. O evento é simplesmente sensacional. O evento é muito bom, mas a minha expectativa estava muito alta. Eu tava esperando ver os melhores reparos do mundo e eu vi muita coisa boa. Não tô desmerecendo, pessoal. Não tô falando que o SEMA não é um bom evento. Pelo contrário, é muito bom. Só que quando você vai tendo o conhecimento que a gente tem de oficina, você já vai com o olho mais crítico. Então, o olho automaticamente já capta... Já busca o erro, já busca o defeito. Então, eu vi carros maravilhosos, eu vi customizações maravilhosas, mas eu vi serviços mal feitos. Eu vi carro sendo apresentado com uma pintura, com uma restauração, com não sei o que, cheio de risco de lixa. Eu vi coisas que eu pedi até pra você cortar dos vídeos, porque eu falei, pô, como que eu vou num evento desse e eu falo, e eu mostro, que eu falo mal? Tipo, eu não me sentia à vontade, sabe? Eu tava dentro do stand... É que não é nem falar mal quando você tá visitando. Eu acho que foi muito essa expectativa de... Já tava com a expectativa alta. Exatamente. E aí você tá esperando só ver show car. E você acha que o show car é um show car. E aí acho que você olha e vê que não é o que você imaginava. Não, e depois eu fiquei um pouco mais desapontado quando eu tive alguns dias livres e eu gosto de ir à oficina. E eu bati na porta de algumas oficinas. Algumas eu fui bem recebido. Outras puderam gravar, outras não, né? Outras nem tanto. Outras a pessoa me apresentou, mas tipo, sem foto, no foros, no vídeo. Eu falei, ok. Mas eu esperava ver no mercado americano as oficinas mais bem preparadas, sabe? Eu esperava ver aquela tecnologia que a gente sabe que tem no mercado americano sendo utilizado. E eu não vi. Eu fui numa rede de oficinas que eu não pude gravar, que tem mais de 500 oficinas. Acho que não é nem rede de franquia, eu acho que é uma rede própria. Com mais de 500 unidades. Que eu vi o pessoal fazendo lixamento de peça. Tipo, gerando aquele pó enorme e o carrinho com as peças do carro tudo do lado. Eu não vi um cuidado com o carro, não vi proteção, eu não vi... Com certeza eles têm materiais com uma tecnologia muito alta. Isso que eu ia fazer um link. Uma qualidade de material e você acha que é o quê? Mão de obra, material... Mas utiliza-se muito material. Excesso de material. Eu acho que utiliza-se muito material. Utiliza-se... Vocês vão entender o que eu tô dizendo. Meu, você vê tacos de lixamento que... Não que seja errado utilizar, por exemplo, massa. Mas eu acho que é legal também você só fazer um recorte pra galera, que não é nem questão de julgamento, é só um paralelo com o nosso mercado. Exatamente. Então, só pra galera entender que é um choque de cultura, de processo, de trabalho, mas é uma... Como eu posso falar? Ele é uma observação que a gente tem que ver trazendo pra nossa realidade, o nosso processo de reparação. O que seria esse excesso de material? É uma funilaria sendo mal feita e você utilizando a massa não como um nivelador de superfície, mas como um complemento da funilaria. A gente está acostumado... A minha expectativa foi alta, não é culpa minha. Os programas que a gente vê, Discovery, tudo, Overhaul, o Diaba 4... Meu, você vê o cara fazendo uma funilaria perfeita, utilizando o gatilho lá da solda spotter, que você nem vê a emenda da peça e tudo. E quando a gente chega lá, a gente vê uma funilaria... muito mal acabada e depois, produtividade e falta de organização, sabe? O que me deixou muito... Layout de oficina. Layout de oficina. Tudo misturado, tudo carro sendo preparado na porta da cabine, lixando. Não vi lixamento sem pó.
Não vi sistema aspirado de lixamento. Não vi. Meu, eu vi os caras lixando o carro até no ambiente externo, tipo, jogando água. A gente sabe que isso existe, mas a minha expectativa no mercado americano era lá na casa do chapéu. E só pra situar a galera também, só pra lembrar que você e o Marcel acordaram um belo dia que tava com uma janela que não ia no SEMA, né? Foi um dia antes. Vocês pegaram o carro e saíram batendo no porta de oficina e foi um vídeo que tava até fora de roteiro, né? Tava fora da nossa agenda de. E a de gente coisa. também, como a gente não foi. Não foi nada programado, né? Marca nenhuma, a gente foi conhecer a oficina de verdade. É. Mas depois eu vou explicar quando você perguntar de Portugal, porque em Portugal eu também quis ir em oficinas. Eu escolhi até algumas oficinas para ir. Então eu fiquei um pouco desapontado quando eu fui, por exemplo, na fábrica da Shelby. É uma fábrica linda, maravilhosa, uma puta história. Mas quando você vê a parte produtiva lá, você vê algumas coisas que. Falta de cuidado. Uhum. Que isso me deixou. Falei, nossa, não é assim. Tipo, eu esperava ver. Esperava muito mais. Eu esperava ver o laboratório da NASA dentro de uma oficina lá. E eu não vi. Mas falam que tem oficinas muito. Com um conceito muito bom em outras regiões do mercado americano. Falam que Detroit é um lugar muito reconhecido pela reparação automotiva e tal. Ali em Vegas falam que é um pouco mais. É que Vegas tá bem afastado também de muita coisa. Né? Desse jeito, mas eu fiquei. Brochei. Fui pra Vegas e brochei. E indo pra Portugal. E só fazendo um paralelo, encerrando. Isso reflete, obviamente, uma opinião que você viu de cenários específicos. No momento algum a gente tá generalizando. Exato. Até porque é uma ignorância absurda generalizar algo. Ainda mais visitando 7, 8 oficinas num dia. Algumas que não podia nem gravar, mas pôde visitar. Então, só pra situar a galera, que às vezes a galera vem, eu vi, achei perfeito. Não, nós estamos falando de oficinas pontuais. Estamos falando de um modo geral, de uma coisa que foi observado em um dia e depois em 6 dias de evento. Exatamente. Então, a qualidade dos carros acabaram sendo um tanto quanto duvidosas aí, né? Mas quem... A maioria ou não? Não, a maioria é bonita. É que eu te falei, como eu vou com o olho mais crítico, eu vou atrás do defeito, sabe? Eu tenho esse karma, eu tô parado no farol, tem alguém do meu lado. Procura a diferença de cor. Dá uma olhada naquele carro lá na frente, a diferença de cor do para-choque pro para-lama, por exemplo. A grande maioria é muito bom. É muito bom, mas é que, eu falei, tô no SEMA, tipo, não vai ter nada... Eu não tô falando que é feio, eu não tô falando de gosto, tá, pessoal? Não tem nada a ver, é questão de gosto. O choque cultural é muito grande, mercado americano com o mercado brasileiro. Eu tô falando de serviços mal feitos. É diferente. Entendi. E agora vamos cruzar aí o Atlântico e vamos pra Portugal. Olha, pois. Primeiro, fala pra galera aí que muita gente que você comentou nos stories, você postou, que você acaba tendo um problema com voos e voos longos. O pessoal comentou dentro dos vídeos? Perguntou. Não, perguntou nos stories. Eu morro de medo de andar de avião. Não tenho medo. Eu acho que você tem que ser muito macho pra falar que você é um cagão. Eu acho que você tem que assumir. Mas eu tenho medo, eu tenho pavor. Então, quando eu tô na sala de embarque, eu já tomo um remedinho pra eu já ir relaxado. E relaxado não, ir apagado mesmo. É engraçado que eu peguei um voo sozinho. Acho que eu nunca tinha... Não, pra fora do Brasil, eu nunca tinha voado sozinho. Sempre vou com meu irmão e tal. Eu peguei um voo sozinho e daí do meu lado eu até falei com o rapaz, não liga não, se eu pegar a câmera e tal, não sei o quê. E ele falou, não, eu também sou youtuber e tal, Esqueci o nome dele de novo. Que é tanto vídeo. Comentarista, ele é narrador de futebol e tal, ele também tem um canal no YouTube. E daí a gente começou a conversar, ele aparece até no primeiro vídeo. E depois eu falei, puta, dá licença um pouquinho, porque vai decolar, eu já tomei um remédio pra relaxar, eu preciso... Pimba! Apagar. É Pimba o nome dele. Pimba, Pimba. É Pimba. Não, o Pimba não foi... Não foi uma onomatopeia. Pimba! Não, é o Pimba. É, o Pimba. E daí eu falei pra ele, não, preciso dar uma apagada. E, apaguei, eu tenho medo de voar, é isso, eu sou o cagão. Tipo, vou, isso não é uma coisa que me impede de ir, mas eu vou com medinho. Com medinho. O voo foi Guarulhos-Lisboa. Trancado. Foi Guarulhos-Lisboa. 10, 12 horas? Por conta de fuso dá 9, alguma coisa, mas é isso daí. Não sei, eu dormi, eu acordei faltando meia hora pra pousar. Não jantei, não nada, eu jantei no aeroporto antes, caro pra caceta, só pra não jantar no avião, pra não ter que ficar acordado no avião. E aí, como foi a agenda? Como que foi a previsão do que você ia fazer? Foi loucura, hein? Do primeiro dia ao último dia da viagem. Cheguei no primeiro dia, foi meu turismo, né? Tipo, eu tava lá sozinho. Você foi no sábado à noite, né? Fui no sábado, cheguei lá sábado à tarde. Verdade. Não, cheguei lá no domingo, logo depois do almoço. Cheguei 11 horas da manhã. Aí, eu tava sozinho, né? Turistão, nunca tinha ido pra Europa, mas Portugal é super fácil.
principalmente por conta da língua. Então foi Similaridade de idioma, boa. né? Eu tinha o Diego, que é o cara da Indasa aqui no Brasil. A gente tava no mesmo hotel, tudo. Só que como ele foi de Porto Alegre, eu fui de São Paulo. Ele todo preocupado. Pô, você quer que eu vou te buscar? Eu falei, não, relaxa. Quem é o Diego? O Diego, mano. O Diego é um argentino Explica pra galera. O Diego é um argentino que eu duvido que ele é argentino. Mano. Se marcar, ele é brasileiro. Se marcar, ele torce pro Corinthians ainda. É o argentino mais gente boa que eu conheço. Ele é o cara... Ele é o Pica Master, que a gente chama. Da Indasa aqui no Brasil. A Indasa fica lá em Porto Alegre. Ele tá na Indasa, acho que há 4 ou 5 anos. E ele é o cara, ele é o manda-chuva da Indasa no Brasil. Foi eu e ele, de brasileiro. Eu brasileiro, ele é argentino, mas... o cara, desde o momento que eu cheguei, ele preocupado, você quer que eu vou te buscar e tal, não sei o quê. Eu falei, não, mano, relaxa, eu vou pro hotel. Daí do hotel eu saí, ele falou, em frente ao hotel tem um shopping, que é o Vasco da Gama. Aí eu falei, então vamos almoçar lá no shopping. Daí quando eu tava almoçando lá, eu vi o pessoal andando de patinete. Falei, mas já fui lá, peguei um patinete, turistei. Tipo, sabe criança brincando no parque? Eu falei, sou eu, primeiro, nunca tinha ido pra Europa na vida. E até por um certo preconceito, vou falar pra vocês, eu achava que a Europa era tudo velho, e não queria ver coisa velha, eu queria ir pros Estados Unidos, que é coisa moderna, velho? Tudo. Eu achava que era tudo velho. De arquitetura, qualquer coisa. Não sei, eu achava que, é um mundo velho, né? Tipo, a gente tem 500 anos, a Europa tem 2000, né? Então, eu achava que... Fato histórico mesmo, você fala, né? Fato histórico, cultura. E eu achava que... Falam muito, né? Que a Europa é toda envelhecida e tal, não sei o quê. Eu achava que não teriam... eu queria ver produtividade, eu queria ver tecnologia, eu queria ver coisa diferente do que eu tinha visto nos Estados Unidos. E então, minha expectativa foi lá embaixo. Mas eu fui a convite aí da Indasa, eu falei... me senti, super valorizado quando a Indasa me convidou pra ir pra lá. Falei, pô, eu sou uma oficina, tipo... Como assim? Eu vou pra Portugal fazer uma cobertura do evento, eu sou uma oficina. Mas foi... como eu cheguei antes do evento, eu cheguei no domingo e o evento foi quinta e sexta. Então eu tive domingo à tarde, que eu tomei cerveja e comi alheira e andei de patinete, tomei um capote. E daí eu tive segunda, terça e quarta pra conhecer a oficina. Então, foi tenso, foi corrido. A gente almoçava tipo 4 horas da tarde, chegava no hotel 10h30, 11 horas da noite, mas eu tava vendo o que eu queria ver. Legal. Eu fui em oficinas de recondicionamento, não. Recondicionamento, que eles chamam lá, que é oficina de alta produtividade, que trabalha no modelo locadora. É igual quando a gente... São recondicionadoras, né? Igual o modelo da XTA, do Túlio, que a gente trouxe aqui no podcast. Então, ali eu já vi um choque absurdo. Por quê? Porque, a gente tá acostumado no modelo... a gente já trabalhou, a Tony Mac já trabalhou com locadora. E o carro é da locadora. Quando? Quando abriu essa unidade aqui em 2008. Essa unidade que a gente tá hoje foi aberta para atender a Locamérica. A gente recebia 3, 4 cegonha por semana de carro. E... o carro é da locadora. Uhum. Então... O reparo do carro é um custo para ela. Ela não quer reparar com qualidade, ela não se importa muito com isso. Ela precisa de um volume muito grande. Ela precisa ter o giro que o carro precisa estar de volta ganhando, então lucrando, ela paga uma miséria. E o serviço que você fizer não precisa ter a qualidade que você quer que o serviço tenha. Então é difícil você ver uma oficina, por exemplo, como a do Túlio, que a gente conheceu. O Túlio, eu vou te falar que é um ponto fora da curva. A XTA é um ponto fora da curva. Por isso a gente trouxe ele aqui. Por isso que a gente trouxe ele aqui, porque ele acabou abraçando muito mais coisa e ele é preocupado com qualidade e você vê a estrutura que ele tem. Mas geralmente a oficina que trabalha com locadora não consegue ter uma estrutura organizada, não consegue vender qualidade, porque ele tem que ter um giro muito rápido. E é pago muito pouco. A margem é muito baixa. Né? A margem é muito baixa. Então, geralmente, a oficina que trabalha com locadora é uma zona. E quando eu cheguei lá, eu vi as oficinas de recondicionamento trabalhando com 8 vagas de plano aspirante, trabalhando com 3, 4 cabines de pintura. Eu vi carro saindo da pintura com baita de um acabamento. Eu falei, o que é isso? Eu falei, o que isso tem a ver com as oficinas que eu conheço do Brasil que trabalham com esse sistema de locadora? Os caras têm uma puta de uma tecnologia, uma baita de uma produtividade e preocupadas com qualidade. Mas muito preocupada com qualidade. Então, já foi um choque muito grande.
O dono de oficina lá, ele é um empresário de calça social, camisa social, às vezes engravatado. Uhum. Ele é preocupado em trazer tudo que possa trazer, o que possa render produtividade para ele e qualidade. Pô, eu vi inteligência artificial sendo utilizada para verificar os pontos avariados no carro, montar um checklist e um orçamento para colocar o carro em produção. Entendi. Tipo, o carro passou num túnel e não é que o carro passa devagarzinho. O carro passou num túnel, foi 250 fotos que eles tiram, avalia os pontos, já entra para a parte de preparação. O que é isso daqui? E oficinas com estrutura de 5, 10, 15, 20 mil metros e limpas, lindas, bem cuidadas. Sistema de lixamento sem pó e o carro ainda é preparado em cima de um plano aspirante. Tipo, a oficina é limpa em tudo. Box cortinado. Em tudo. Box cortinado. Então, quando eu vi essas oficinas com essas megas estruturas parece uma fábrica. Não parece uma oficina, parece uma fábrica. Tipo, eu fiquei de boca aberta. Quando você fala que o dono de oficina é engravatado, trabalha de roupa social, o que você quer dizer? Eu quero dizer que ele é um empresário que ele não põe a mão na massa, ele não pode pôr a mão na massa, até porque ele tem uma equipe grande para gerenciar. Ele não pisa na oficina como operacional no sentido de ter que... Ele não fica lá resolvendo o problema, resolvendo o BO, ele tem uma equipe que cada um sabe muito bem o que tem que fazer. Cargo função delimitado ali. Né? Exatamente. Então ali é muito bem descrito, ó, o preparador faz isso, o funcionário faz isso, o coisa faz isso. Setorizado. É muito bem setorizado. Não digo que aqui não seja, a gente é muito bem setorizado. Não, mas a maioria aqui no Brasil, querendo ou não, até nas oficinas que a gente tá visitando, inclusive a gente tá com um quadro novo da gente... Tony Mac Visita, mostrando as oficinas e tudo, o empresário, o dono de oficina, ele tá muito... Tá muito presente. Tá muito no operacional ali, né? Tipo, olhando realmente o... Sabe por quê? Eu também enxerguei isso. Quando eu vi todas essas oficinas que parecia uma boutique, parecia um laboratório, parecia um laboratório da NASA mesmo, sendo uma oficina que trabalha com produtividade, eu vi que lá a oficina tem muito mais condição de investir em equipamento. Por quê? Esquece a conversão, tá, pessoal? Quando você viaja, até tem um ditado que vale para todo mundo. Quando você viaja, você tem que pensar o seguinte: quem converte não se diverte. Mas pensando no que vem... Esquecendo o que vem antes do número. Se é euro, dólar, real, seja lá o que for. Como é que chama? O pagamento lá, o custo, o seu poder de compra lá é muito maior. Por exemplo, vou citar um exemplo, tá? Uma cabine de pintura lá custa por volta de 15 a 20 mil euros. Esquece que é euro. Aqui no Brasil, uma cabine de pintura uma pressão positiva custa de 150 a 200 mil reais. Esquece que é real. Lá custa 20, aqui custa 200. Um elevador pantográfico, que lá cada vaga de preparação, além dele estar num plano, em cima de um plano aspirante, ele tem um elevador pantográfico para o profissional não precisar ficar baixando. Aqui no Brasil custa 30, lá custa 3. Então, por que eu falo que você não pode fazer a conversão? Porque lá eles recebem em euro também. Ele recebe em euro e ele gasta em euro. Aqui a gente recebe em real e gasta em real. Até pra galera também situar, se a gente fizer a conta pelo o cálculo em base do salário mínimo, isso, a gente consegue ver que o poder de compra deles é muito melhor do que o nosso. Ilustrar isso melhor. Você acha que por isso que tem muito brasileiro imigrando pra lá? Com certeza. Porque eu falo pra vocês, é caro pra gente porque eu fui pra lá, mas eu ganho em real. Então eu gastei lá em euro, por isso que é muito caro. O brasileiro, quando ele vai pra lá pra morar, pra trabalhar e morar, ele vai gastar em euro, mas ele vai ganhar em euro também. O salário mínimo lá são 750 euros. Fazendo a conversão dá 3,5 pau aqui. Se você não fizer a conversão, com 750 euros, você consegue ter uma qualidade de vida muito melhor do que com o nosso salário mínimo, que é 1.300 e alguma coisa. Comparando aqui, né? 1.300 e alguma coisa. Imagina um pai de família vivendo com salário mínimo, sem nenhuma outra renda. Praticamente não consegue viver. Lá, um pai de família ganhando 750 euros consegue viver. Entendeu? Então, o poder de compra lá é muito maior. Por isso que as oficinas são muito mais bem equipadas. Por isso que tem muito mais gestores lá do que oficineiros, como a gente chama. Porque ele consegue acompanhar de fora e ele vai atrás. Ó, tem uma tecnologia, tem um... Pô, eu vi muita cabine de pintura lá que são 2 vagas. O carro entra na cabine, é pintado, abre uma porta, vai pro outro onde é o forno.
Porque onde tá queimando um carro já tá pintando outro. Então, Pra você não perder tempo. fluxo, né? Produtividade. Então, a receita lá é maior, com certeza. Eu não sei, eu não perguntei quanto eles cobram por... Ah, não, eu perguntei sim. Acho que é 25 ou 30 euros por peça que eles recebem lá de locador. Não, não lembro. Não, eu perguntei de Tem um mão de vídeo. obra de companhia de seguro. O vídeo da Cangu. que você Então, fez é no mão de oficina. obra de companhia. Essa daí era uma oficina de funilaria e pintura mesmo, não era de reparação. A mão de obra de funilaria e pintura lá que eles cobram de companhia de seguro é 50 euros. Entendi. Mas não lembro de oficina de modelo de locadora quanto eles cobram por peça. Mas com certeza é maior do que aqui. Porque são oficinas muito grandes, são empresas que, dá gosto de você ver. Dá gosto de ver. Você conheceu oficinas em quais regiões? Você foi É em em Portugal inteiro. Lisboa? Portugal acho que é do tamanho do Rio de Janeiro, mano. Então eu rodei pra tudo que é lugar. Eu fiquei em Aveiro. Eu não fiquei em Lisboa. Aveiro é uma parte, não é litoral, mas tá bem próximo. Mais ou menos no meio de Portugal. Então eu conheci oficinas na região de Lisboa, na região de Aveiro, na região de Porto, que é mais pra cima. Uhum. Conheci em tudo que é lugar. Pô, eu fui em oficinas que não tava nem na programação pra eu ir. Mas como a gente teve um funcionário que trabalhou aqui um tempo que eu fiquei sabendo que ele estava em Portugal e ele acompanha os stories. Ele falou, pô, Gui, como você tá aqui, você não quer passar aqui na oficina para conhecer? Eu falei, pô, não sei se eu vou conseguir porque não tá programado e tal, mas daí eu falei lá com o pessoal da Indasa. A oficina que a gente foi não usa Indasa, usa uma outra marca de lixa, mas eles toparam ir lá porque eu falei, eu quero mostrar o pequeno que trabalhou no Tony Mac aqui no Brasil e quero conhecer a oficina que ele trabalha. Porque também é uma outra oficina que trabalha no modelo de locadora, mas é uma linha de produção. Tipo, é uma subidona assim, ó. E o galpão tem alguns desníveis e é uma linha de produção puta, maravilhosa de ver. Uma colorista, mulher, Cristiane, fazendo 350, 380 cores por mês, sozinha. Lá que eu conheci o funileiro brasileiro. A parte da preparação tem muito brasileiro. Foi nesse vídeo que aí você também falou que eles não usavam Indasa e que no final do vídeo eles foram conversar. Não, e era uma oficina que tava um pouco suja. Eu ainda brinquei, era uma oficina que tava um pouco suja, porque ela tava usando o sistema sem aspiração e não usava Indasa. Daí... tava com poeira, é verdade. Exatamente. Então, eu nem sei no que deu, porque na semana seguinte o representante da Indasa foi lá. Eu vou perguntar pro Diego e pro Rafael. O Rafael que levou a gente pra tudo que é lugar lá. Você sentiu diferença dessas oficinas em Lisboa, que é, São Paulo, praticamente, pra oficinas em Aveiro e em Porto? Você sentiu diferença? Você achou que isso é... Não é a diferença, por exemplo, daqui, se você pegar a oficina em São Paulo e pegar a oficina na região central ou interior, não. Em todas as regiões. É porque Portugal, ele é todo desenvolvido, né? Ele tem regiões mais afastadas, mas... Pô, eu fui numa oficina aquela que sofreu enchente. É no interior. É uma cidade pequenininha, que tem uma oficina daquele tamanho, bem equipada pra caramba. Então, eu não vi... Eu visitei muitas oficinas, algumas no roteiro, outras fora do roteiro, e eu não vi oficina despreparada. Eu quis ir numa oficina simplesinha, que foi a oficina da Maria, se eu não me engano. Maria, não sei quem editou o vídeo, não lembro o nome dela. A Auto Índia. Auto Índia. Uma oficina pequenininha, com plano aspirante, cabine de pintura estruturada. Então, pô, eu não vi a boqueta, sabe? Eu queria ir na boqueta. Eu falei, pô, me leva numa oficina, aquela oficina de bairro, mano, que você vê pintando o carro na calçada e tal. Pra Tipo, ver, né? Daí me levaram na Auto Índia. Eu falei, porra, mano, plano aspirante, tem tudo. Não tem boqueta? Você não sabe o que é boqueta? Cultural, né? Qual foi o equipamento que você viu assim que você achou mais absurdo de outro mundo? Ah, com certeza foi a inteligência artificial, o carro passando pelo scanner lá, 250 fotos, o caramba, e foi ver a utilização do espectrofotômetro junto com o sistema de pigmentação, ou seja, você não tem o nosso sistema aqui, um banco de cores não, você não tem um sistema que você digita o código da tinta tal, vai lá e pesa e o espectro vai te ajudar nas correções. No acerto. No Brasil, o espectro serve muito mais para ajudar nas correções. Eu vi um sistema muito bem integrado lá, muito fiel. Em todas as oficinas que eu fui, eu não vi... eu perguntei para os coloristas, vocês não fazem chapinha de cor? Fiel que você fala é o tom, a cor. A tonalidade. Fiel é o carro que o espectrofotômetro pegou. Porque eu fui em oficina que, carro antigo, não é que você tá na Europa que só vê carro novo.
Pra quem não trabalha com isso, Guilherme, o que é um espectrofotômetro? Ele faz a leitura da. Ele faz várias leituras do ângulo de cor, intensidade de brilho. Ele consegue identificar qual a cor quando ele faz a leitura dentro do aparelho. É um aparelho que você coloca em cima de uma peça do carro. Você tem que ter uma luminosidade boa também. E ele consegue identificar qual que é a cor. Só que aqui no Brasil, alguns espectros que eu vejo trabalhando, ele não tem uma integração muito boa com o banco de cores. Então, você usa o espectro, você tem que fazer chapinha, você tem... Lá eu vi que ele é muito mais fiel como que ele é feito. Não que ele substitui o profissional. Mesmo as oficinas que trabalham com espectro, tudo, tem o profissional. Mas ele é uma ferramenta muito mais utilizada do que aqui no Brasil, por exemplo. Entendi. O scanner da inteligência artificial, aquele é um arco, né? Que se eu não me engano, até um Megane, né? Que passa. É um Megane que passa por baixo. Nossa, os carros da Renault lá são bonitos, hein? Puta merda. Renault lá é Renault, né? Não são as Dacia, né? Nesse arco, quando o carro passa, isso tá voltado pra meio que um pouco de tudo? Tanto o checklist, quanto pra ver o tamanho do dano, pra otimizar o trabalho. Tipo, Fernando, você faz uma captação de... Você entendeu a pergunta, né? Entendi. Não, você faz uma captação de 250 fotos do carro em tudo que é ângulo, milímetro e tal. Você tem um aparelhinho que você passa em cima que ele faz a medida... do sulco do pneu, para chegar no TWI ali do pneu. Então serve para tudo, né? Você tem um banco de dados do carro, como o carro entrou, se tem algum risco amassado, dano, para-brisa trincado, você sabe como tá o pneu. Então ali você já tem o histórico do carro todo. Você evita transtorno até, por exemplo, manobrando o carro de oficina, alguma coisa, surge outro dano que ninguém veja e na hora o proprietário vai retirar o carro. Como que é feito o checklist no Brasil? A gente utiliza o sistema do Databox, que a gente faz por fotos, imagens, pode fazer vídeo, tudo. Muita gente utiliza a prancheta para ir marcando lá no papel e tudo, e muita gente nem utiliza o checklist. Então, ele serve como base de dados do carro entrar na oficina, pelo próprio sistema, porque a inteligência artificial não é só para tirar as fotos do carro. Ele já mostra onde tem um dano. Ele já faz, quando você abre lá a imagem, ele já mostra um picotado na porta, uma trinca no para-brisa, ele já mostra onde tem um dano. Então aquilo você já consegue ticando, vai fazer isso, isso, aqui. Aquilo já serve como sistema de orçamento. E é muito rápido. Você tem um raio-x do carro, teoricamente você já consegue calcular e provisionar quanto tempo ele demora, quanto você vai gastar de material. Não, ali... trabalho, tudo, né? O tempo do checklist, o tempo de orçamentação, para colocar em serviço, alimentar isso tudo, não leva 20 minutos, meia hora por carro. E você tem um histórico muito maior do que no modelo manual, por exemplo. Recebendo esses vídeos, quando eu vi lá, eu baixei do Google e tudo, do Drive, eu olhei como que eram, né? Como que eram as oficinas e tudo. Você acha que é um processo de... É meio que reindustrializando... Eles estão industrializando a reparação, né? Uma das coisas que eu falei lá... Isso é uma percepção que eu tive ou é uma coisa que é real lá? É praticamente a mesma coisa que eu falei, porque eu tenho a impressão, quando eu fui pra lá, que o nosso maneira de reparar carro, assim como o americano até, é muito arcaico. Você fala o que é arcaico? É muito manual, é muito... Artesanal? Ela não evoluiu. A maneira que a gente repara carro... No Brasil. No Brasil. A maneira que a gente repara carro de 50 anos atrás para hoje, mudou que você não tem mais oxacetileno, você tem só da MIG, mas você tem muita oficina que trabalha com acetileno ainda. Mudou que você... antigamente você pintava com esmalte sintético, com duco. Foi pro poliéster, Foi para um poliéster, para um PU. Um tricoat. Tipo, mudou pouca coisa, entendeu? Tem muita coisa que esbarra na questão de custo. Esbarra muito na questão de custo. As coisas no Brasil são muito caras. Então, isso acabou... O que limita a nossa evolução é o nosso poder de compra? O impacto econômico de oficina? O nosso poder de compra e quanto... Quem paga a conta, paga. Tipo, companhia de seguro, locadora, esse tipo de coisa. Não é uma coisa social, cultural. Você vê que é uma coisa muito mais voltada para... Valores. Exatamente, valores. Dinheiro. Dinheiro. Por isso que eu falei que o dono da oficina lá, todos que eu fui, eles são muito mais gestores. Tem muitos modelos aqui no Brasil. Mais uma vez, assim como eu falei dos Estados Unidos, pessoal, não tô generalizando, não tô nada. Eu e meu irmão mesmo, a gente nunca foi... A gente não tem o conhecimento de colocar a mão na massa. Eu não tenho conhecimento na prática, de funilaria, preparação, pintura, só de colorimetria, porque eu acertei tinta um tempo.
mas o dono da oficina lá ele é muito mais voltado para a parte empresarial da empresa. Pelo menos todas que eu vi, desde a oficina grande a oficina pequena, eu vi essa preocupação. Aí meio que não precisa nem ser um gênio pra meio que pensar na evolução do negócio. Quando você não tem problemas que te cegam pra resolver da oficina, você consegue ter uma visão maior e melhor do seu negócio, né? Ó, ontem à noite eu tava numa reunião com a Porto Seguro que durou cerca de 3 horas. E o que eu falei muito para eles é exatamente isso, que a nossa maneira de reparar carro ainda é muito arcaico. Que o custo de tudo aqui é muito alto. Que a oficina ela não tem condição de ir atrás de atualizações, de profissionalização, de equipamentos. Se você falar que há 20 anos atrás existia uma classificação do SESV Brasil, onde praticamente obrigava as oficinas a ter cabine de pintura, a ter uma mesa alinhadora, a trabalhar com box cortinado, fechado. Aquilo meio que obrigou as oficinas a se atualizarem. Uhum. Talvez se não tivesse aquilo, muita oficina ainda ia trabalhar sem cabine de pintura. Como a grande maioria das oficinas pequenas ainda trabalham sem cabine de pintura. Lá em Portugal, por exemplo, existe uma legislação onde não pode ser utilizada tinta base solvente. Não pode ser utilizado tinta base solvente. É tudo base d'água. É uma noção, um investimento de sustentabilidade? É uma preocupação, né? Uma economia, parte da economia verde. Exatamente. É uma preocupação. Apesar de o verniz ser base solvente, o primer ser base solvente, mas é uma preocupação e virou uma regra. Mas por que virou uma regra? Porque a oficina ela tem condição. Uhum. Aqui no Brasil, a base d'água é tão mais caro que a base solvente e a Tony Mac, por exemplo, não utiliza a base d'água. Para quem não tem uma noção de valores, o que representaria isso, por exemplo? Quanto custaria um produto à base de solvente e uma base d'água? Ah, eu vou te falar Por que isso não é difundido no Brasil? Eu vou te falar que um pigmento base d'água, ele tem um custo por volta mais de 2 vezes o pigmento base solvente. Então a tinta vai custar pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro. Tem uma cobertura muito boa, mas tem evolução também dos equipamentos. Você não consegue pintar, por exemplo, com base d'água fora de uma cabine de pintura. Você tem que ter um volume de ar que circula na cabine muito alto, porque como é uma base d'água, ela demora muito mais para evaporar do que uma base solvente. Então você tem que ter toda uma estrutura para você conseguir trabalhar com base d'água. Só que não existe uma legislação no Brasil. E se existir uma legislação, é que as oficinas quebram de vez, porque se o produto é mais caro, quem paga a conta tem que pagar mais. E não é pago. Então... e é meio que também mudar um pouco a mentalidade das pessoas, porque se a galera se muita gente já procura muitos lugares que são baratos por terem produtos talvez até de segunda linha ou ruim, imagina você ter que explicar que você tá utilizando materiais que... Fernando, imagina a questão ambiental. Todo produto que a gente utiliza dentro da oficina, thinner, tinta, tudo é contaminante. Você não pode jogar isso no lixo comum. Você tem que ter uma empresa que vem recolher esse resíduo. A oficina tem isso. A Tony Mac tem, muitas oficinas tem, mas tem muitas oficinas que não tem. Então, tipo, existe uma preocupação das empresas de se equiparem. Só que tudo custa. E eles muitas vezes não vão atrás disso. Mas o cliente também não tem nenhum tipo de preocupação, né? Vou levar no outro lá que é mais feito barato. cascata também, É isso aí. É o que tem, a gente tá fazendo e tá barato e acessível. E daí o dono de oficina também vai nivelando por baixo, entendeu? Existe uma guerra de preço muito grande. Se o cara cobra 250 peças, eu vou cobrar 220. 220, eu vou cobrar 200. Quando você vê, você tá O pessoal tá trabalhando... vendendo peça a 150 reais. Pintura de peça a 150 reais. Então, pô, o que ele consegue fazer cobrando isso? Primeiro, acho que ele tem que se estruturar e saber cobrar pra ele poder se estruturando ao contrário, né? Sim, nossa, mas isso é bem... E até falando sobre essa parte sustentável, você acha que essas recondicionadoras de carro, eles trabalham numa pegada de, por exemplo, o giro, que nem você visitou umas oficinas gigantes lá, que fazem uma média de, sei lá, 800 carros no mês. Menos, não era. Menos? Menos, era 400, 500 carros por mês. O que não tinha porradão? Você viu alguma porradão? Não. Que nem a gente faz algumas pancadas fortes aqui? Não, e oficina de recondicionamento não, é servicinho, é oficina linda. Tanto que eles me levaram nessas oficinas, eu falei, quero conhecer oficina de verdade, tá? É muito bonita, é muito produtiva, falei, mas eu quero conversar com oficina de verdade, tá? E daí a gente foi também conhecer oficinas de mecânica, funilaria, pintura, que trabalha com seguro, que trabalha só para particular, esse tipo de coisa. Legal. Você acha que essa parte... O que você achou de ver esses carros... Como que eu posso fazer essa pergunta?
Você acha que Pensa aí, garotão, o apresentador hoje é carro você, sendo mano. Se vira. Não, o carro, você acha que também essa parte de recondicionamento de carro, a nossa pegada europeia de sustentabilidade, economia verde, carro elétrico, reciclo de produto, ou você acha que é muito mais de tipo, o carro também tem um valor, o carro lá é mais acessível, digamos assim, Sim. comparado a um poder de compra, Sim. e você acha que o português vê o carro diferente do brasileiro? Não. Eu vou te O carro falar. é uso, Eu até conversando com alguns, com 2 distribuidores lá, a gente foi almoçar junto e tal, e ele, uma Mercedes SW, diesel e tudo, ele tava falando, por exemplo, que o português, ele é muito mais exigente, por exemplo, que o alemão. Ele falou, nossa, dá uma olhada no painel, todo touch e tal. Ele falou, o carro, a Mercedes que vai pra Alemanha não tem isso. O alemão não é preocupado com isso. Então, o português, eu não acho que Você fala como produto. O carro como produto mesmo. Exatamente. Eu não acho que ele chega a ser uma paixão nacional como é pro brasileiro. Porque pro brasileiro é uma conquista muito árdua, né? Uhum. Como ele tem um valor muito alto, tipo, você vê muita gente se matando pra pagar aluguel, mas andando com um carro 0 km. Não chega a ser uma paixão nacional, mas o português gosta de carro. Querendo ou não, o carro também no Brasil representa um pouco de ascensão social, né? Você tem um carro bom pra você... Você é visto com você outros destacar, né? olhos. Não, legal. O que você achou dos serviços em relação a não ter o polimento? Então o carro ele é pintado e o polimento não é como a gente faz aqui no Brasil. A princípio eu não acreditei. Acho que eu Por quê? demorei umas 3 oficinas pra acreditar. Eu falei, não, o produto... Você achou que era da unidade, não... Não, eu achei que era mentira. Eu achei que estavam meio. Eu falei, então não... Eu fiquei surpreso com isso. Porque, quando você vai visitar oficinas, é uma crítica, tá, pessoal? Uma crítica bem, bem séria que eu vou fazer. Quando você vai visitar oficinas no Brasil e tal, eu ouço muita mentira. Eu ouço muita mentira. Por que é uma mentira? É falar que faz 1000 carros e não fazer, é falar que não tem problema em ter, é falar que, ó, aquele carro a gente pintou e tal, eu ir lá meter o dedo e não sei, entendeu? Eu ouço muita mentira. E eu não conto mentira. Tipo, quando vem alguém aqui conversar comigo, eu mostro que a gente tem problema, que já aconteceu isso, que eu tive que decapar o carro todo. Eu falo de tudo, mas eu vejo muita mentira. E daí eu fui lá e falei, não. Entendi. Quando você fala isso é quando donos de oficina, né? Entre donos de oficina, você fala, né? Ah, ou ele tá mentindo que ele tá, quebrado demais e na verdade ele não tá. Ou ele tá mentindo que ele faz uma quantidade que na verdade ele não faz. Não consegue atender a demanda eu dele, sei lá, né? eu vou visitar uma oficina. Não, a gente pinta 200 carros por mês, tá bom. Daí eu fico lá meio-dia. Aí eu vejo que na cabine pintou 2 carros pela manhã. Desculpa, mas não dá. Não, meu ticket médio é 5 pau por mês. Não. Eu não acredito em muita coisa. E quando eu cheguei lá, o cara, não, a gente não pule carro. Português mentindo aí pra mim. Ora, pois. Foi nem matando que não pule carro. E daí eu fui na segunda oficina, e fui na terceira oficina, daí eu fui naquela oficina do Ricardo, que é Ricardo Alto. RF, não é? RF Alto. E daí eu vi a parte de polimento. E daí eu vi que não é que eles não fazem o polimento. Uhum. O polimento lá é localizado, porque cai alguma sujeirinha ou outra, mas o aspecto final do verniz que eles utilizam lá é muito melhor do que o nosso aqui. Mas muito melhor. Você acha que é a parte de autossólidos? O verniz lá, ele não... Porque o verniz, quando a gente aplica... Aqui, a gente tá acostumado a gente aplicar, ele tem aquele aspecto molhado, tudo. Deu meia hora, ele dá uma murchadinha, ele dá uma perdida de brilho. E daí o polimento que vai trazer isso de volta. Lá não. Lá o verniz que é utilizado até nas oficinas de grande volume é um verniz de uma qualidade muito boa. Aqui, por exemplo, a oficina que trabalha com locadora, usa o água de batata que a gente chama. O que tem dentro de verniz? Pra quem não sabe. Resina... aí você tá pedindo pra Não. A parte de autossólido. O que é um autossólido? Um Só pra autossólido o pessoal um produto entender. que vai dar ele é um produto mais espesso, grosseiramente dizendo. Ele é um produto mais espesso, ele vai dar uma micragem maior de camada e ele vai sustentar muito mais o brilho do que um material médio sólido, por exemplo. É tecnologia, né? É evolução de produto. Antigamente não existia autossólido. Sei lá quando começou autossólido, no final dos anos 90, não sei. Mas ele vai dar uma intensidade maior do brilho e ele vai conservar durante muito mais tempo o brilho. Só que tem autossólido com um nível de sólido mais baixo, mais alto e vai subindo, né? Aqui, por exemplo, a oficina que trabalha com carro de locadora, ela usa o verniz mais barato que tiver. Porque é pago muito pouco. Uhum. Lá o cara usa um verniz que ele não precisa polir.
E eu achando que era mentira, fui ver, realmente é verdade. O polimento é muito localizado. É politriz pequenininha, trabalha com rota orbital pequenininha. Tipo, cai uma sujeirinha aqui, faz o lixamento aqui, dá uma maquinada na peça toda, mas não tem o lixamento da peça toda. Então dá uma olhada no que isso traz de produtividade, economia de tempo, de produto, de tudo. Porque o polimento é árduo. O aspecto, brilho, como que fica? E como fica essa questão da casca de laranja? Esse efeito casca de laranja que dá? O tremido, que o pessoal fala bastante. O aspecto lá como o produto deu uma Porque no qualidade vídeo fica maior. parecendo que é um brilho, tipo cera, molhado. Parece um brilho molhado. Então, é o aspecto do produto. O alastramento dele já deixa uma casca de laranja melhor do que aqui. E ele também, como ele não perde nada de brilho, o aspecto continua molhado. Tem alguma coisa a ver com o produto não ser a base de solvente, ser a base d'água? Não, isso eu tô falando do verniz. Do verniz também é base de solvente. Não existe verniz base d'água. Entendi. É só a tinta que é base d'água. Lá o verniz é o mesmo verniz que a gente É o mesmo utiliza, verniz. só que com certeza é um verniz de uma qualidade superior. Eu queria colocar um na mala pra trazer, mas é inflamável. Não pode. Eu ia perder a mala no Você ia ser voo. preso. Não... Então não pude fazer isso. Ia ter que te liberar lá. Mas eu pedi pra Indasa, como ela vem produto de lá pra cá, falei, manda um fardo pra mim do verniz que usa aqui, só pra usar lá pra ver como é que funciona. Como fica essa questão do E a brilho, gente né? sabe, porque a gente, até há pouco tempo, a gente utilizava 100% VEG. A VEG faz uma linha de produtos pro mercado americano, uma linha de produtos pro mercado chileno, que não tinha no Brasil. Tipo, a exigência é diferente. Ô, Guilherme, e olhando como o carro participa desse processo e ele não tem um polimento, como que é? Você visitou alguma parte de estética automotiva lá? Questão de que nem os meninos da Reflect, a Dimension? Na verdade, eu encontrei na região de Lamego, uma estética automotiva. Quando eu passei na frente, eu vi o cara abrindo um sorriso, mas foi na semana que eu não tava gravando. Eu fiz até um vídeo depois pra publicar, pra marcar ele. Tem trabalho também de estética automotiva, mas a estética é mais a questão do cuidado, né? E outra, com certeza você também tem o cliente que quer o carro mais liso. Sim, não, aí Que essa é a minha refino. pergunta. Você acha que a parte da reparação, ele não tem um polimento, que querendo ou não traz o brilho, levanta o carro repintado, aquele aspecto de carro novo de novo, né? Aquela Sim. coisa ali. Você acha que ele é cultural ou você não, acredita que não tem opinião ali, não tem conhecimento suficiente, porque você não visitou Eu não, estúdio, acho que eu não tipo assim, pra visitei. entender o perfil, entendeu? Sim. Porque eu queria entender, já que o carro não tem polimento, o português ali, o proprietário, o dono do carro, ele consegue, o cidadão português, ele quer a estética ou ele já tem que ir lá, é o que tá feito, entendeu? Não sei se lá a estética... É uma coisa como aqui, a parte de Aqui cuidado. Aqui tem um crescimento muito grande desse mercado de estética, né? Sim. Confesso que eu não olhei pra esse lado por lá, mas eu não vi muito centro de estética. Eu vi esse na região de Lamego, que eu tô te dizendo, mas eu não vi muito centro de estética. Mas uma outra coisa também é que entenda que não é que o carro não tem polimento. Ele tem polimento, mas é um polimento muito menos agressivo. Pra que serve o polimento? Mas difere o brilho? Você fez treinamento no Senai de polimento. Pra Vai que tá me serve? expondo. Tá bom, então vamos lá, vou inverter. Pra que serve o polimento? A etapa do polimento. O que ela é? Respeitando ali o processo de corte, refino e lustro, total, é pra você trazer o brilho, o aspecto que, querendo ou não, depende da quantidade que você tem de verniz, você vai trazer aquele brilho molhado pro carro. Você vai remover contaminação, sujeirinha que cai do verniz, na pintura, querendo ou não cai, né? Certo. Sujeira da cabine, e você tá trazendo brilho pro carro. Traduzindo numa palavra mais fácil, o polimento é uma correção. Entendi. É uma perfeição do negócio. Você tá É deixando... uma correção. Caiu uma sujeirinha, o aspecto ficou meio tremido, perdeu um pouco de brilho. Então, o polimento é uma correção de uma etapa anterior. Porém, para você fazer uma correção, quem que odeia o polimento? O fabricante de verniz. Porque quando você está colocando um abrasivo em cima do verniz, quando você está polindo, lixando, você está tirando camada de verniz. Entendi. Então, trabalha-se com um produto com uma tecnologia melhor que a nossa. É um produto mais caro, com certeza. Economiza-se em tempo e te dá maior produtividade. E você agride menos o verniz. Entendi. Entendeu o que eu quis dizer da correção? Tipo, o polimento é necessário para corrigir alguma coisa. Eu já trabalhei numa época aqui no Brasil com um verniz da Glazurite que era da linha 55 da Glazurite, eu não lembro qual era o nome do verniz, que eu pintava a peça e não polia. A Glazurite não tem mais no Brasil. E como ficava esse... Boa, bonito pra caceta.
Ficava muito bom. Era tipo uma demão, você começava por baixo e voltava por cima, acabou, ficava lindo. Mas eu nunca Maravilhoso. mais vi um produto desse no Brasil. Porque eu acho que até as fábricas para ela tem que trazer uma forma de economizar. Por que que hoje existe Coca-Cola de 269 ml? Existe a gorduchinha. Por que que o papel higiênico não tem mais 40 metros em 30? Porque uma maneira de você não aumentar o custo do produto é você ou diminuir o produto ou você diminui a formulação. Muda a formulação do produto. Hoje, a gente já utilizou, por exemplo, um verniz que é o da Sherwin-Williams 8937. Que ele é um produto diferente, eu tenho certeza que ele é diferente do 8937 que eu utilizava há 12, 15 anos atrás. Tipo, Entendi. teve que mudar alguma coisa pro custo não subir muito do produto e ele sair do mercado, né? Entendi. Bom, a gente falou de geografia ali, as regiões, a gente falou de tamanho de oficina, a gente falou de equipamento, a gente falou dos empresários, a gente falou, acho que ali a força trabalhadora, o Sim. principal. O que você viu de mão de obra? Tem alguma coisa de diferente assim em relação à mão de obra? Abraçal mesmo, o pessoal que tá A dentro da galera que oficina? tá realmente mexendo nas coisas, assim. Você vê alguma coisa muito diferente aqui da nossa? Questão de Não. cultura e tudo? Não. Você vê não mais vejo. essa parte da setorização? Eu Até porque uma parcela da galera é É brasileira. brasileira, é brasileira. O português gosta do brasileiro para trabalhar. Mas a única coisa que eu vi muito mais presente lá é mulher Isso que eu ia dentro da falar. oficina. Eu vi muita mulher no setor de empapelamento, no setor de preparação. É uma questão também cultural, né? Tipo, no mercado americano eu vi muito mais mulher ainda, porque a mulher tá dentro de tudo. Tem mulher funileira, tudo nos Estados Unidos. Isso no Brasil é bem mais difícil de encontrar. Eu nunca vi uma mulher Aqui na funileira. oficina mesmo, a gente só. Eu nunca vi uma mulher também não. funileira. No mercado americano você encontra. Então, mas aqui, mesmo padrão, por exemplo, do Brasil. A diferença principal é que você vê muito mais mulher inserida. E a gente sabe que em muitos setores a mulher é muito mais detalhista. Empapelamento, preparação, pintura, colorimetria, detalhamento, polimento. A mulher vai muito bem nisso. Só que é difícil você ver ainda aqui no Brasil. Por que você acha? Você acha que é cultural? Um pouco cultural. Tipo, a mulher não quer e o homem também tem um certo preconceito, entendeu? Eu já vi oficinas que trabalham. Tinha uma oficina, eu acho que era uma Citroën. Uhum. Uma concessionária Citroën, que trabalhava 100% com mulheres. Eu ouvi falar, eu nunca vi. Eu já vi uma concessionária Toyota colocando uma menina na preparação. A gente até gravou. Que a gente gravou um vídeo com elas. Mas eu acho que existe um certo preconceito do público masculino, do gestor da oficina, de colocar mulher. E eu não vejo também muita mulher interessada em participar. Posso estar errado. Se eu estiver errado, mulherada, por favor, me corrijam. Mas eu não vejo muita mulher interessada em trabalhar no mundo automotivo aqui no Brasil. É a percepção que eu tenho. Entendi. Não, é que eu lembrei da Bárbara. A Bárbara Birla, que ela mandou aquela mensagem. Amiga da mulher. Que ela tava formando a primeira turma de mulheres pintoras com uma. Eu não lembro, um distribuidor de tintas. Não lembro quem era. Eu vou falar. E eu fiquei pensando nisso. Eu vou falar. Exalta. Exalta? É. A mulher, se ela se preparar, ela é muito mais detalhista. Vê com cuidado, sei lá. Eu acho que é da questão homem e mulher, né? A mulher é muito mais cuidadosa, muito mais detalhista. Sim. E tudo. Então, ela pode ir muito bem nesse setor. Só que eu não vejo essa procura. Então, que a Bárbara continue formando outras turmas. A gente até aqui quer fazer uma... Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, que era o irmão do Pacheco lá. Uhum. Ele foi professor do Senai durante muito tempo. Ele fez, até dentro da própria Volkswagen, ele deu treinamento de mecânica básica para mulheres. Uhum. E era um sucesso na época que ele tinha. E é uma coisa que eu queria trazer para cá, por exemplo. A gente tem algum tipo de treinamento voltado para o público feminino, que quer se inserir no mercado e tal. Até porque, pelo conhecimento que a gente tem com associação, oficina, a Tony Mac é muito reconhecida, a gente consegue, acho que facilmente, colocar mais esse profissional no mercado, entendeu? Até os portugueses vieram falar pra mim, você não tem mão de obra pra mandar pra Portugal, não? Falei, não, eu tenho a mão de obra da Tony Mac, não vou mandar mais ninguém. Não. O pequeno tá aí, fica com o pequeno aí. O que você... o que você achou de legal, lá, de ideia, que você pensa em trazer aqui pra oficina? Olha, Porque foi um choque de... Eu sei que... Vou desconsiderar o fator custo de produto, aquisição... Eu tô falando de, às vezes até de processo. O que eu tentaria trazer pra cá?
Uma coisa que eu achei muito legal é a quantidade de equipamento que toda oficina tem. Vamos esquecer custo, tá? Uhum. Eu vi oficina que faz serviço igual ao nosso, funilaria, pintura, mecânica, seguradora, tal. O cara tem 3, 4 mesas alinhadora. O cara tem 6 cabines de pintura. O cara tem plano aspirante em tudo. O cara tem equipamento, tecnologia em tudo. Então, eu queria ter tudo isso aqui. Uma estrutura faraônica, né? É uma estrutura faraônica. Eu queria ter tudo isso aqui, Pra um porque ramo de isso com oficina. certeza te traz uma qualidade melhor, te traz mais. São ferramentas que agregam ali no serviço. Mas vamos falar de uma coisa básica. Eu vi os carrinhos de transporte de peça de carro desmontado que eu achei fenomenal. Pra guardar as Tipo, peças. a gente desmonta o carro, tem muita oficina que desmonta o carro e guarda dentro do próprio carro. A gente não, a gente tem um outro setor onde a gente desmonta o carro e essas peças ficam separadas lá por caixa, tudo organizado, bonitinho. Por placa, né? A gente Por coloca. placa e tudo, mas, meu, é caixa de papelão. A gente já tentou fazer caixa plástica, de madeira e tudo. Mas lá eu vi um carrinho de transporte que eu achei muito legal. Você pendura a porta de um lado, você pendura para-choque, com rodízio, você anda com ele para baixo para cima, organizado, limpo. E não é uma coisa faraônica, não é que, meu, não tem como um carrinho daquele custar R$2.500, entendeu? Uhum. Aqui no Brasil. É uma coisa simples, mas que talvez ninguém teve ainda ideia de fazer. E eu vou buscar uma marca pra tentar fazer algum carrinho daquele pra ter aqui no Brasil. Muito melhor, por exemplo, daqueles carrinhos que eu vi nos Estados Unidos lá. Que era um carrinho grandão, com os braços de lado, Ele assim. era maior, né? Era Ele um era mais trambolhão. largo. Esses aí do mercado europeu eu achei muito mais fácil. Legal. Muito mais simples. Não, legal. Show. Bom, eu acho que é isso. O que você gostaria de falar em relação à viagem, a tudo? Porque, querendo ou não, foi uma experiência única, né? Eu vou falar que foi uma experiência única e uma coisa que eu quero deixar em aberto. Eu quero visitar a oficina no mundo inteiro. Eu quero conhecer a reparação automotiva no mundo inteiro. Eu quero ver, por exemplo, Portugal é a ponta ali da Europa. Falam que tem muitas oficinas também super bem equipadas e tudo. Inglaterra, Itália. Tem muita coisa para se conhecer mercado europeu. Depois eu quero ir conhecer a oficina, por exemplo, na Índia. A gente não vê os videozinhos do pessoal reparando o carro na calçada, porque a Índia também não consegue... não sei, a questão financeira também lá é uma... Econômica é um problema. Eu quero conhecer, por exemplo, a oficina na Rússia. Quando não tiver mais nada de problema lá, eu quero conhecer. Eu queria ir na oficina do Arthur Tussik, entendeu? Que é bem... Pra mostrar isso tudo. Eu quero conhecer no Chile, porque dizem que o Chile também tem uma exigência de qualidade muito grande. Eu lembro que a WEG fazia uma linha de produtos só pro mercado chileno, que não vendia aqui no Brasil, então eu quero conhecer o Chile. O ano que vem vai ter Automecânica, que é uma feira automotiva, que diferente da nossa Automec, que eu fiquei meio decepcionado também, a Automec não teve quase nada de funilaria e pintura. A automecânica que acontece em vários lugares do mundo tem mais tecnologias, tem mais linha de produtos, tecnologias, equipamentos voltados para funilaria e pintura, e o ano que vem tem na Argentina. Então, o ano que vem, se Deus quiser, eu tô indo para Argentina e na feira automecânica, e daí eu já vou aproveitar e conhecer umas oficinas lá na Argentina. Não sei como é a oficina na Argentina, não tenho a mínima ideia. Agora eu aprendi que eu não posso criar expectativa nenhuma. Mas que eu quero mostrar pra galera. Eu quero conhecer essa questão cultural, financeira, política dos países. Por exemplo, no mercado europeu, existe a utilização de peça usada. Por conta, a companhia de seguro paga peça usada e pode ser colocado. Aqui no Brasil já tentaram implementar isso, mas ele esbarra numa questão política também. Então eu quero conhecer a oficina no mundo inteiro e trazer essa vivência para o mundo, para o mercado brasileiro. Tanto para dividir com todo mundo, como a gente está fazendo aqui, como também para implementar aqui no Brasil. Eu não quero só ir lá, legal, nossa, bacana. Não, eu quero tentar pensar em alguma coisa. Vamos tentar tornar isso viável para o Brasil, tipo, melhorar o setor de reparação no Brasil. É o que a gente tenta fazer quando a gente criou a associação, por exemplo, onde a gente oferece os treinamentos que a gente oferece. A gente quer melhorar o setor como um todo. Eu não quero melhorar para a Tony Mac. Eu quero trazer tecnologia que seja viável para o Brasil inteiro usar. Pô, a gente ama tanto o carro, por que a gente não consegue? A gente é reconhecido como o melhor reparador do carro do mundo. Isso que a gente não tem a tecnologia que tem lá fora. Imagina se a gente tiver a tecnologia de produtos que tem no mercado americano, com a tecnologia de equipamentos que você encontra em qualquer oficina no mercado europeu, ter tudo isso no Brasil. A gente ia decolar. Puta ia que entrar pariu. no foguete do Elon Musk. O Musk ia foguete mandar, da ré. Vamos pintar o foguete lá que pousou, voltou da Lua, pousou numa base, manda pro Brasil, faz a funilaria e pintura geral e
manda lá fora de Taca volta. pau. Não, mas é aí. isso mesmo. Não, legal, legal. Só um disclaimer aí que acho que é legal de falar. O que você achou da parte de peça? Todo mundo reclamou de distribuição de peça? Todo mundo reclamou Isso da não é só falta no de Brasil, peça. não? Não, tá longe. Todo mundo reclamou da parte de peça. Você tem uma gama de carros muito grande no mercado europeu. De marcas que você nem encontra no Variação de Brasil. carroceria, tudo, né? Então, todo mundo reclamando muito da parte de peça. E é uma questão que só dá pra reclamar, né? Porque aí são fábricas, montadoras e por aí vai. Como que lidam com o prazo? Senta e espera? Senta e espera. Eu vi carro lá também parado 6, 8 meses dentro de oficina. Também sem resolução. Porque aí não tem peça. Vai fazer o quê? E aí vem toda aquela... Aí o problema é igual no mundo todo. Exatamente. Cliente querendo Pelo carro. menos lá no mercado americano eu não cheguei a fazer esse tipo de pergunta. Mas lá também tem muita questão de falta de peça e isso prejudica muito, né? Eu acho que seria legal a gente sentar, desenhar um Tony Mac no mundo, porque seria bacana a gente conhecer as oficinas no... Para as marcas que estão vendo esse conteúdo agora e que acompanham já Tony Mac há muito tempo, eu queria fazer um tour, assim como o Ale do 7008 faz, que ele vai muito em encontro de carro, tal, Europa, Mostrar a cultura automotiva, né? Eu quero mostrar a oficina no mundo inteiro. Eu quero mostrar a oficina no Japão. Falar com o Kobayashi lá, falou, Koba, Vamos junto. arruma umas portinhas pra nós lá, pra gente ir conhecer a oficina no Japão. Eu quero conhecer a oficina no mundo inteiro e dividir com vocês o que a gente vê no mundo inteiro. E pra isso, eu queria agradecer muito, principalmente a Indasa, que levou a gente lá pra Portugal. A loja do mecânico tá sempre presente junto com a gente, levou a gente pro SEMA também em Vegas. Agradecer o mercado do pintor, que também tá sempre junto com a gente, bancando nossas ideias malucas aí, ajudando a gente a trazer um conteúdo legal para vocês e informativo. Então, as marcas que estão com a gente e as que tiverem interesse em entrar também com a gente, pô, a gente quer fazer um roteiro aí, uma vez por ano, a gente fazer uma viagem externa e trazer conteúdo aí pra galera e trazer tecnologia pro Brasil. Entraremos em contato com os nossos parceiros. E quem quiser também pode entrar em contato com a gente. Bom, é isso, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Acho que é um bate-papo que durou mais de 1h30. Durou? Durou uma hora. Uma vontade de ir no banheiro, uma hora. Acabava, né? Mas eu queria, até falando com o Gui, eu queria que a gente tivesse essa conversa mesmo, até para trazer um pouco mais de bastidor. É uma conversa totalmente... Não é uma entrevista. Era uma conversa que a gente teria de qualquer maneira, só que a gente só ia tentar, não ia gravar. Geralmente, só pra vocês terem uma noção, o Guilherme chega nas segundas-feiras, a gente tem as reuniões aqui, e a gente conversa umas 2, 3 horas às vezes, e pra alinhar o que a gente vai fazer, o que a gente tá fazendo, tanto de conteúdo, quanto de feedback mesmo das coisas que a gente tem. E aí, dessa vez, ele até veio, eu falei, não vamos conversar nada, quero depois que a gente conseguir conciliar. Ele acabou voltando, tava internado, teve uma pedra no rim, ficou um dia na UTI, depois veio... No dia seguinte, à tarde, já tava aqui andando de bermudinha na oficina, pra lá e pra cá. Parecia um cliente. Não, um infiltrado, dono da empresa infiltrado. E aí a gente acabou não conversando, então espero que vocês tenham... Tirei todas as suas dúvidas? Era isso? Tirou, era isso mesmo, não, era isso mesmo, que eu achei que isso era legal pra compartilhar com a galera. A gente tem um público muito misto. Sim. Então a galera, tem muita gente que é entusiasta, tem muita gente que trabalha em oficina, tem, o Pequeno tá lá em Portugal, assiste os nossos vídeos, entendeu? Tem gente da Nova Zelândia, teve o amigo lá da Subaru, de Londres, que tá restaurando o Fusca dele. Então, querendo ou não, brasileiro tá no mundo todo. Sim. E aí a gente, o nosso público, ele é muito misturado, né? Ele é muito, muito grande. E aí eu queria até registrar isso para trazer um pouco tanto da parte de cultura, a parte de reparação, quanto a parte do profissional. Então, a pessoa... Você falou do cara de Londres? A porta do Fusca, né? Eu te contei. Depois eu conto uma história pra vocês de um... Não, fala, senão a galera vai ficar... Tá bom. Fala, eu fiz um amigo em Londres, que é o André Ferri, que ele é chefe de cozinha, só que ele é apaixonado pelo mundo automotivo. Ele me ajudou a trazer umas lanternas pro Brasil que não tinha, de uma Subaru Forester. E na época ele tava restaurando um Fusca dele lá, tipo, entusiasta, acompanhando os nossos vídeos, pelo que aprendia muita coisa e tal. Tava reparando o carro dele. Na semana passada ele mandou uma mensagem, ó. Dá pra dar um zoom depois naquela câmera ali, não dá? Não dá. Não dá? Não dá, ele tá muito longe. Depois eu faço uma publicação e tal e marco até ele. Tipo, ele foi abrir a porta do carro, do Fusca dele, que ele tava andando, uma Mercedinha. Eu falei, isso daí você abriu a porta, alguém levou, né? Ele falou, foi isso mesmo. Mercedinha levou a porta dele e lá, tipo, não tem muita condição de acordo e tal. Ele acabou de restaurar o carro e vão dar perda total no carro dele. Perdeu a porta. Perdeu a porta, perdeu o carro, né? Perdeu o carro. Mas se aconteceu isso na porta, imagina a coluna do Fusca e tudo.
Tipo, perdeu o Tinha um carro. papel o carro, né? Mano, um Fusquinha lindo, Também, azul, também. direção do lado direito. E ficou bonito o trabalho dele, mas infelizmente aconteceu isso daí. Manda mensagem pra ele, pergunta quanto ele quer no Fusca. Falou, se você mandar em alguma A gente oficina traz lá em ele. Londres, me fala qual que é que eu vou lá visitar. Vou lá visitar. Não, galera, então é isso. Obrigado aí pra quem acompanha a gente até aqui. Acho que é muito legal ter esse carinho do público, né? Então a gente sempre... O pessoal ficou bem preocupado com você também, quando você ficou zoado do rim. Do rim, não, tô bem. Tô com um Tá bala, catéter né? só da bexiga até o rim. Vou tirar semana que vem, mas tô bem. Mas foi legal essa ideia do Fernando de a gente gravar nossa conversa, nosso bate-papo. Então, ó, aplausos. Obrigado, tudo galera. muito bom, foi Obrigado, tudo galera. Vou pedir um aumento depois. Foi tudo muito bom. Peraí. Não era isso que eu queria fazer. Deixa eu ver. Ó, vai pedir um aumento. Tem vários efeitos sonoros aqui. É a mesa de som, dá uma olhada. Show. Mas foi show de bola, valeu. Valeu, obrigado a todo mundo aí por acompanhar. Vamos dar tchau pra 2. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não teve chat, porque foi um gravado, mas gostei do Fernando participando. O Fernando é inteligente, ele tem umas perguntas... Obrigado. Ele vai profundo, sabe? Um cara inteligente, você vai me ajudar de vez em quando ali junto. Co-host. Não, co-host. A Babi vai ficar ali na mesa, porque foi bacana. Foi Obrigado, bom. Babi. A Babi, nossa mascote do marketing. É isso aí. Parabéns na mesa, parabéns para toda a equipe do marketing da Tony Mac. Ótima 3 ideia, pessoas. ótima ideia. Muito bom. Valeu, galera. Obrigado, hein? Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.